Estamos de volta com o segundo bloco do programa Igreja de Você e como eu sempre falo, né, este programa é interativo e depende da sua participação. Então liga para nós no 2104-4444 e olha, o Padre Valtervan, ele que é doutor em bioética, né, ele também que faz a formação, participa, né, do nosso programa, dando as formações, ele esteve na paróquia Perpétuo de Socorro, falando sobre a contracepção. E a Igreja de Você também esteve lá e foi bom demais e você agora vai conferir os melhores momentos. A paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro recebeu na última quinta-feira o padre Valtervan para uma palestra sobre contracepção. Muitos paroquianos estiveram presentes para tirar suas dúvidas e esclarecer o que a igreja fala sobre este tema. Padre, qual a importância dessas palestras, né, dentro da bioética, né, que o senhor é doutor em bioética, qual a importância dessas palestras de contracepção dentro da igreja? O que a igreja recomenda? Como a igreja está tratando isso hoje? É muito importante que nós, como igreja, não nos coloquemos apenas numa atitude do contra. Isso não pode, isso é pecado, isso é contra, a igreja não permite. A igreja precisa também fazer a sua parte. E exatamente o faz. Quando a igreja fala de planejamento familiar e fala de paternidade responsável, a igreja está se apelando exatamente ao fato de não fazer contracepção, mas alertar para a responsabilidade que os cristãos católicos têm em relação à geração da vida, quantos filhos quer ter, o espaço de tempo entre um filho e outro, como formá-los e educá-los. O Estado, é claro que na sua política prega a contracepção através dos métodos contraceptivos, que é muito mais cômodo, é muito mais fácil. Não precisa formar consciências, não precisa formar cristãos. Basta vender a camisinha, basta vender o dispositivo intrauterino, basta vender nas farmácias os comprimidos. Então é uma coisa assim muito mais pragmática. Do ponto de vista de formação de consciências, aí a coisa muda de figura e aí entra mesmo o papel da igreja. O papel de um padre numa paróquia é, acima de tudo, formador de consciência. Então é importante que os padres nas suas comunidades formem também o seu povo nos diversos temas que hoje são tão conflitantes e que muitas vezes geram muitas minhocas na cabeça dos nossos cristãos católicos que não sabem como se comportar diante de certas temáticas. Então hoje nós vamos falar sobre a contracepção, mas mais do que contracepção, sobre planejamento familiar e paternidade responsável, que é o mais importante do ponto de vista da moral católica. Padre Bem-vindo, pároco da igreja, falou da importância das comunidades promoverem estas palestras. A importância, primeiro, porque o tema é polêmico e nem todos os padres são peritos no assunto, como nós aqui na paróquia nós não somos. Por isso nós convidamos o padre Valtervan, que é especialista nesse assunto, para responder ou ao menos colocar esses questionamentos num patamar que todos possam compreender a visão da igreja. O intuito não é só se questionar sobre os métodos conceptivos, mas ver a visão da igreja, a posição da igreja sobre esses assuntos, o que a igreja orienta, sempre tendo como pano de fundo a vida. Padre Paulo, que também faz parte da paróquia, disse que a formação dos padres é importante para o aconselhamento. Olha, para nós sacerdotes, vem aí todo um compromisso de orientar o nosso povo nesses tempos de tantas coisas que nos aparece cada dia algo novo, né? Principalmente em cima dos chamados contras-valores, sobretudo da moral e em relação à moral cristã. O sacerdote tem um papel importantíssimo e, ao mesmo tempo, de muito compromisso em relação a todos esses temas que são, como já disse o próprio padre Valtervan, polêmicos, principalmente nesses dias atuais que a igreja às vezes recebe tantos ataques, né, daqueles que não entendem a posição da igreja, e nós precisamos, sobretudo com amor, aconselhar, mostrar a verdade, orientar e conduzir bem o nosso povo para que, vivendo como cristãos, possam, sobretudo, fazer valer a posição da igreja à luz da fé. Nós não podemos nos enganar nem enganar os outros, mas mostrar a verdade. E um homem ou uma mulher, quando se casava na igreja católica, deveria estar aberto à vida, tanto quanto a natureza pudesse lhe conceder vida.
Olha, fazendo só uma correção, a palestra, né, que vocês acabaram de acompanhar, que o padre Valtervan foi fazer, foi na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Isso aí, hein? Agora com vocês o quadro Caminhando com Cristo com Dom Henrique. Meu caro irmão, minha cara irmã do Caminhando com Cristo, Deus abençoe você. Seja bem-vindo a esse nosso quadro mais uma vez. Hoje eu queria conversar sobre um tema que é caminhando com Cristo, mas num caminho bem particular, o caminho das eleições. Domingo que vem é dia de eleição em todo o Brasil. Eleição para presidente, para governador do estado, senador, deputado federal, deputado estadual. Qual o critério? Quais os critérios que devem orientar o voto de um cristão? Veja, o cristão deve votar diante de Deus com a sua consciência, buscando, primeiramente, o bem comum. Olhe, antes de guardar o número do seu candidato, guarde essa expressão, bem comum. Ou seja, você não deve votar primeiro pensando em você, nos seus interesses mais pessoais, mas deve pensar em votar naqueles que, diante de Deus e da sua consciência, sejam os mais comprometidos com o bem da sociedade como um todo. O pobre, às vezes, vende o voto por R$100, R$50, 150. Não venda, não. Vender seu voto é pecar, é vender a sua consciência. Mas o rico, às vezes, também vende seu voto por um cargo importante, por um cargo em comissão, por um benefício. Então, é errado, é pecado, é trair a sua consciência, é diminuir como gente, como cidadão e como cristão. A igreja não tem partidos. A igreja pede que você preste bem atenção na hora de votar. Agora, há candidatos e candidatos. Há candidatos melhores e piores. Há políticos ótimos, políticos bons, maus políticos, políticos péssimos. Então veja direitinho, veja o que propõe o seu candidato. Eu queria que você prestasse muita atenção no voto para senador e deputado federal, porque devem chegar no Congresso 2 projetos. O projeto de legalização do aborto no Brasil e do casamento homossexual. Um cristão não pode concordar nem com uma coisa nem com outra. O aborto é crime, é matar, é tirar uma vida humana. Não suje suas mãos de sangue votando em deputado ou senador que votem a favor do aborto. E o casamento homossexual? A igreja não tem nada contra os homossexuais, devemos respeitá-los. Agora, não se pode chamar de certo ao que Deus chama de errado. Um casal homossexual tem direito, se quer, de viver junto, tem direito, se quiser, de passar a herança para o parceiro, tem direito de partilhar o plano de saúde, ninguém pode negar isso. Agora, não tem direito de chamar de casamento, de fazer uma imitação, um arremedo de casamento à união deles. A nossa questão é essa. Sabe por quê? Porque aqui não se trata de respeitar o direito da minoria, mas de respeitar o direito da maioria. Que direito? De ter uma ideia clara, uma noção clara do que é casamento, do que é família. Casamento é a união de um homem e de uma mulher, uma união permanente, perene, no amor e aberta para a procriação, para a constituição de uma família. Então, chamar o casamento, a união homossexual de casamento, imitar, indo diante de um juiz, você aceita. Não, isso é desmoralizar a família e o sentido normal. Normal quer dizer a norma do que é um casamento. Então, preste muita atenção no seu voto para senador e deputado federal. E olhe bem se o partido do deputado e do senador fechou ou não fechou questão sobre a questão do casamento homossexual e do aborto. Porque se fechou questão, o deputado vai votar a favor do aborto e votar a favor do casamento homossexual. Vai votar com seu voto, é você quem vai dar a faca para matar a criança, é você quem vai colocar a pá de cal para destruir a família. Não queira ter esse pecado diante de Deus. Então vote em quem você quiser, vote pensando no bem comum. Deus cobrará o seu voto, você será julgado também por ele. Fique com Deus, até a próxima.
especial, viu, de primeira mão para você que está acompanhando a Igreja de vocês. Segundo Maranatá, 22, 23, 24 de outubro, para a juventude, e você é convidado a ligar para aqui, fazer sua inscrição no 2104-4444. O programa de hoje chegou ao final. Quero agradecer a sua participação. Você que está, esteve e vai continuar sintonizado no canal 13 Canção Nova de Aracaju. Deus abençoe, Deus lhe pague. E olha, a família Canção Nova reza por você e pela sua intenção. Até próximo programa, se Deus quiser, com mais Igreja de Você.